Bom dia! Hoje nós vamos falar, dando continuidade, né, às aulas sobre matemática. Vamos hoje falar sobre progressão geométrica. Bom, nós já falamos sobre progressão aritmética, que foi o último assunto, e a progressão geométrica é uma consequência. Aliás, não é uma consequência, mas é uma outra progressão, um outro tipo de progressão. Na progressão aritmética, a soma, né, como os números mantinham a progressão, era uma progressão constante. A progressão geométrica também é constante, mas de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, vamos supor que eu tenha essa progressão aqui. Então, que eu tenha essa sequência de números. Tem o número 2, o número 4, o número 8, o número 16, o número 32, o número 64 e assim por diante. Bom, você consegue perceber que essa progressão, ela, o que está acontecendo com ela? Você consegue ver que a gente está dobrando de um para o outro, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então essa daqui, ela é uma progressão que está dobrando os números. Então o primeiro termo, que a gente pode chamar, sei lá, de termo Q1, aliás, e aqui a gente chama, em vez de chamar de A, como nós fazíamos na progressão aritmética, na progressão geométrica, a gente utilizar a letra Q, tá? Para falar sobre a razão dela, né? Sobre como essa progressão se desenvolve. Então a gente tem aqui uma certa razão Q. Essa certa razão Q, ela é igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que os números são multiplicados de 2 em 2. Como assim? Bom, então o primeiro número é o número A1. Lembra? Primeiro termo é o termo A1. Esse termo aqui é 2. O segundo termo é o termo o A2, que é igual a 4. O terceiro termo é o termo 8, e assim por diante. Tá? O que você consegue falar? Bom, podemos falar que que o termo A2 é o quê? É duas vezes o termo A1, correto? Bom, eu posso falar que o termo A3 é duas vezes o termo A2. E o termo A2, o que é? Duas vezes o A1. Então isso aqui pode ser o quê? 2 vezes 2 vezes A1. Tudo bem? E aí 2 vezes 2 é 4, né? Ou 2 ao quadrado, né? Vamos escrever como 2 ao quadrado, que é melhor. Vezes A1. Tudo bem? Ou seja, eu posso escrever aqui uma forma de expressar essa progressão geométrica, tá? Então a gente pode fazer essa forma aqui de expressar a nossa progressão. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, de forma simples. Então, se eu sei que o meu termo, eu vou ter um termo a n mais 1, que é o termo seguinte, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a minha razão, que, elevado ao quê? É o termo n, tudo bem? Isso aqui vezes o termo A1. Esse aqui é a minha forma da minha progressão aritmética, tá bom? Então a gente pode escrever a nossa progressão aritmética dessa forma, facilitando aí as nossas contas, caso seja necessário. Então, por exemplo, se eu quiser falar aqui do termo, vamos supor aqui, eu quero falar desse termo aqui, ó. Vou falar desse termo aqui. Qual que é o termo? Bom, esse termo aqui, esse daqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, esse aqui é o quinto termo, certo? Como é o quinto termo, então vai ficar o quê? A5, ele vai ser igual ao quê? Vai ser a razão, que nesse caso é 2, elevado a... Bom, se aqui é n mais 1, então esse aqui vai ser o n menos 1, né? Então vai ficar o termo 5 menos 1, então é 4, vezes o primeiro termo. Quem aqui é o primeiro termo? 2. Tá bom? Se você fizer essa continha aqui, ó, isso aqui é basicamente o quê?
copio, né, as bases da minha exponenciação, fica 2 à quinta. 2 à quinta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai dar 32. Se você fizer a continha aí, você vai ver que o quinto termo dessa progressão geométrica é 32, como a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Então tem uma forma simples, usar essa formulazinha que está aqui, ó, facilita muito as contas quando a gente quer trabalhar com uma certa progressão, tá? Eu poderia reescrever isso aqui também, já que para ficar de forma direta, né? Como a gente fez aqui, então poderia escrever, por exemplo, aqui, ó, a n é igual a q n menos 1 vezes o termo 1. Também daria certo, tá? Tanto faz se eu usar uma ou outra, as duas são equivalentes, tudo bem? Bom, então isso aqui é uma PG, como a gente pode descrever essa PG e facilitar as contas caso você queira utilizar ela desse jeito. E o que acontece? A PG, geralmente, ela tem algumas propriedades que são interessantes, que é o seguinte. Cada vez que se você tem a sua razão Q maior do que 1, todo o seu termo A, sei lá, vou colocar aqui um A infinito, tá? Os termos, qualquer termo que você queira grande. Isso aqui vai ser um termo grande, tá? Mas se o meu Q ele for menor do que 1, esse termo A, ele vai um termo que vai para zero. Então vou colocar aqui, ó, esse aqui vai para infinito e esse termo aqui, ele vai para zero. Por quê? Porque eu estou multiplicando cada vez razões com coisas menores. Como assim? Ó, se eu pego 1/2 e multiplico por 1/2, quanto vai dar isso aqui? Vai dar 1/4. E 1/4, ele é menor do que qualquer um desses caras. Mas, se eu pego 2 vezes 2, isso aqui dá 4. E esse cara aqui é maior do que esses dois aqui. Logo, se eu tiver uma razão com Q que é menor do que 1 e é maior do que 0, sempre a minha progressão ela tende a ir para números mais baixos. Tudo bem? Então isso aqui é uma propriedade importante, pois ela ajuda a gente a entender um pouco como que essas progressões funcionam, tá bom? Bom, eu também posso pensar sobre a soma dos termos de uma PG. Então vamos pensar numa PG do tipo essa daqui, ó. Vamos pensar que eu tenho uma série PG, que é essa daqui, ó. É 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 e assim por diante. Essa aqui é a minha série PG, tá bom? Bom, eu sei que se eu for somar os termos 1 a 1, vai ficar como? Vai ficar o quê? A soma do primeiro termo, né? Do primeiro termo, ele vai ser igual a exatamente o primeiro termo, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu somar os dois termos, vai ficar o quê? Vai ficar o termo A1 mais o termo A2. Logo, vai ser 1, 1 mais 1/2. Isso aqui vai dar 3/2. Se eu somar três termos, isso aqui vai ficar o quê? A1 mais A2 mais A3. E vai ser o quê? 1 mais 1/2 mais 1/4. Se eu faço essa conta aqui, vai dar 7/4. Bom, você consegue perceber que se eu, cada vez que eu vá somando isso aqui, se eu somar infinitamente, isso aqui vai dar no final das contas quanto? A minha soma dos termos infinitos, né, de todos os dos termos infinitos, isso aqui vai dar igual a 2, que é o que eu tinha comentado aqui em cima, né? Por quê? Porque a razão dessa PG, ela é menor que 1 e maior que 0. Então, essa PG aqui a gente chama como uma PG convergente. Ou seja, ela converge para um número, ela vai acabar chegando no número, tá bom? Mesma coisa do outro caso. Então, se eu quero somar as coisas, eu só posso somar se for convergente. Se ela for divergente, ou seja, se ela der infinito, a resposta é infinito, tá bom? Então, essa é uma informação importante,
Porque se eu tiver termos que não dá para somar, não tem como fazer. Mas, se eu tiver uma PG aonde a minha razão que ela for mai, é, se ela for menor do que um e maior do que menos um, se ela tiver nesse intervalo aqui, eu consigo somar. Nesse caso aqui, é uma condição para uma PG convergente. E se eu quiser somar os termos de uma PG convergente, vai ficar quanto? Vai ficar S é igual ao primeiro termo, A1, sobre 1 menos a razão. Tá bom? Essa aqui vai ser a soma da minha progressão aritmética, que é progressão aritmética convergente, tá bom? Eu não vou demonstrar essa fórmula aqui, porque demonstrar essa fórmula é um pouquinho mais chatinha do que todas que a gente fez até agora, tá? Então eu vou evitar simplesmente porque não é tão necessário assim que você saiba fazer essa soma, tá bom? Então é importante que você tenha em mente dessa fórmula, que é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Mas muito mais que isso não é tão importante não. Tudo bem? Então, sobre PGs, progressão geométrica, é isso. O que você precisa saber é que existe a progressão geométrica, assim como existe a progressão aritmética. Eu posso determinar qualquer um dos termos e eu também posso somar elas. No caso da PA, da progressão aritmética, eu uso aquela formulinha que vocês viram na última aula. Para a progressão geométrica, eu tenho já uma fórmula diferente que precisa necessariamente usar esse critério, onde a minha razão ela está entre 1 e menos 1. Tudo bem? Então é isso. Vou terminar a aula por aqui e a gente se vê numa próxima aula.